Eleições Cidadãs da Vale TV 2020. Apresentação JG Serviços. Patrocínio Iocan Alimentos. Projeta Expositores e Tecnolar 30 anos. Boa noite para você que nos acompanha aqui no canal 14 da NET pela Vale TV ou através das nossas plataformas Vale TV Play, através do Facebook, também do nosso canal no YouTube. Eu sou a jornalista Stephanie Sander e sigo acompanhando as propostas dos candidatos que concorrem às prefeituras das cidades da nossa região, nessa semana em especial conversando com os candidatos às legislaturas da cidade de Campo Bom. Bom, agradecer primeiramente os patrocinadores desse projeto de eleições cidadãs, que tem a apresentação de JG Serviços, Segurança, Limpeza, Jardinagem e Zeladoria, patrocínio da Iocan Alimentos, marca de confiança, produtos de qualidade, Projeto Expositores, especialista em projetos comerciais e ainda Tecnolar, 30 anos, tudo que você precisa está na Tecnolar. É um ano, um tanto quanto atípico, um ano eleitoral muito diferente do que esperávamos, né? Um contato não tão direto entre candidatos e eleitores, mas não é por isso que a gente deixa de ouvir as propostas e o que pensam os candidatos aqui da nossa região. E dando sequência na nossa série de entrevistas, hoje à noite aqui comigo, Vicente Celistre, do PSB e PT, Campo Bom com Desenvolvimento e Participação. Eu já agradeço a sua presença aqui no nosso programa e lhe dou um minuto para a sua fala inicial de apresentação. Boa noite, candidato. Boa noite, Stephanie. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o convite, parabenizar pelo título desse projeto, Eleições Cidadãs. Acho que é momento de nós termos cidadania, democracia aprofundada, ainda mais num momento desafiante para a humanidade. Eu sou Vicente Paulo de Oliveira Celistre, vim de Santo Antônio da Patrulha, estou em Campo Bom desde 84, advogado, dirigente sindical, Sindicato Sapateiro de Campo Bom, fundador da CTB Nacional e recentemente eleito também vice-presidente para a América Latina da União Internacional Sindical dos Trabalhadores Têxteis, Calçado, Couro e Vestuário. Também fui deputado federal em 2012 e vereador de Campo Bom de 97 a 2000. E na minha área sindical, partidária, eu sou secretário-geral do PSB do Rio Grande do Sul e membro do Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro. Obrigada, candidato. A gente começa agora a falar de 8 principais temas, né, para a população de Campo Bom. Certamente são temas também do seu plano de governo. E o primeiro deles é a saúde, um dos assuntos que acho que mais está em foco agora por conta da pandemia do coronavírus. Mas a gente sabe que a partir de janeiro do próximo ano, talvez teremos um quase normal, ou novo normal, né, como muita gente chama. E dentro dessa área, desse tema, o que o senhor pensa em termos de serviços para a população, envolvendo aí o Hospital Lauro Hels? Quais são as suas propostas? A saúde nós resumimos num projeto chamado Campo Bom Cidade Saudável. E por princípio, nós temos projeto de saúde, nós debatemos e implementamos políticas de saúde, pensando realmente em saúde, não na doença. Nós pensamos na prevenção, na estratégia da saúde e família, na estrutura básica de todo um conjunto de medidas, desde os agentes comunitários de saúde, o acesso a orientações nutricionais, de educação física, de boa convivência, inclusive psicológica, de todos os ramos, né, das mulheres, dos idosos, que é um ramo muito importante, da juventude, tudo na área da prevenção, bem como, obviamente, termos ali um quadro de atendimento e de resolutividade da saúde primária, secundária e terciária, falasse do hospital, também efetivo, articulado. Começa tudo, o próprio nome da nossa coligação já diz, o nosso projeto, o nome macro diz, desenvolvimento e participação. As definições da saúde partem de um conselho de saúde extremamente participativo, né, com força, né, que jamais pode transparecer que um conselho, principalmente de saúde, seja homologatório, seja decorativo, tem que ser efetivo, tem que ampliar a participação cada vez mais popular, e inclusive na questão do hospital, sim, nós precisamos de ter acompanhamento, como lá é uma gestão privada, é um comodato, algo assim, é preciso que a comunidade veja cada centavo que o município repassa, e não é pouco. A média era 2 milhões, agora na pandemia estamos fazendo os últimos levantamentos, né, do repasse, sempre foi um repasse alto,
Então, a nossa cidadania tem que fiscalizar cada centavo que lá vai. E a questão terciária é muito importante, porque chega no hospital e demora muito para ser atendido, obviamente isso traz sofrimento, angústia, talvez sequelas e às vezes algo pior para os nossos cidadãos e cidadãs. Nosso pós-saúde, né? A parte de especialistas, de exames, temos que desenvolver. Campo Bom tem orçamento, tem força financeira histórica, infelizmente agora é um tanto abalado na questão econômica, mas tem força suficiente para ter uma cidade saudável. E essa articulação entre a saúde básica, a parte de especialidades, exames e o hospital tem que ser tudo muito bem articulado com a cidadania. Então eu penso que com participação popular, com o Conselho de Saúde, a gente fala muitas vezes da participação popular, mas a gente quer dar para o Conselho de Saúde poder de fiscalizar, né? O Conselheiro de Saúde é uma autoridade do município. Então ele vai em cada unidade básica, ou no pronto atendimento, ou na UTI, ou em qualquer parte do hospital, ele tem que ir lá cobrar e representar a cidadania. E esse Conselho de Saúde vai nos ajudar a fiscalizar o uso do dinheiro e também desenvolver as políticas de saúde para a nossa cidade saudável. Obrigada, candidato. A gente fala agora de desenvolvimento econômico e social pós-pandemia, principalmente, né? Sabemos que a crise aí que se instaurou por conta do coronavírus acabou talvez antecipando o fechamento de pequenas empresas, acabou gerando ainda mais perda, né, de postos de trabalho. Como é que o senhor vê tudo isso? Como retomar, sabendo que voltar para aquele cenário não vai ser possível? Sabes, Stephanie, meus caros teleouvintes, né, telespectadores, que a questão econômica é algo assim diuturno, é diário. Por incrível que pareça, nós já estamos numa dificuldade de geração de emprego e renda antes da pandemia. É uma realidade nacional, é uma realidade, né, local, regional e também Campo Bom, infelizmente. Os números do CAGED em dezembro de 2019, portanto, pegando os últimos 3 anos, inclusive do atual governo, nós tivemos em torno de 800 a 900 empregos diminuídos. Na pandemia, né, e por vezes a gente se ressente que isso não é debatido com força na cidade, num Conselho de Desenvolvimento econômico amplo, né, participativo. Nós tivemos na pandemia a perda, chegou a ter uma perda de mais de 1.600 empregos, agora melhorou, né? Chegou a 1.500 empregos, agora melhorou o Campo Bom no último mês e no penúltimo mês um pouquinho, mas ainda temos no ano em torno de 800, 900 empregos também a menos. Então o desafio é grande, o desafio já era grande e agora é maior. E além disso, o Campo Bom, né, nos últimos 20 anos, em especial, infelizmente, na minha querida e especial indústria do calçado, ele teve uma perda de mais de 4.000 postos de trabalho, pegando de 2001, 2002 para cá. Então, algo tem que ser feito. Nós somos uma cidade industrial. É a nossa característica. É a nossa vida. Estão lá os prédios, inclusive, muitos deles, inclusive, fechados, que mostram. Então, nós temos que ter uma política. Nós temos a ideia de fazer um desenvolvimento, né, de todas as áreas, uma cidade empreendedora, inovadora, uma cidade trabalhadora, com a questão tecnológica, tecnologia da informação. Nós temos grandes empresas importantíssimas lá da área tecnológica, de alta tecnologia, né, da informática, da gestão de cartões de crédito, por exemplo, e temos indústria de calçados importantíssima também do país. Então, nós temos que juntar as duas áreas, os serviços, a alta tecnologia e o calçado. E isso tudo é algo que eu tenho defendido num projeto de cooperação. O que é a cooperação? São 5 vértices. É o poder público, a classe trabalhadora, os seus sindicatos, suas associações, a classe empresarial, com seus sindicatos, suas associações, suas representações locais, regionais, o poder, as universidades são importantíssimas, nós temos universidades muito importantes na região, e a cidadania, através também das associações de bairro, das organizações de jovens, por exemplo, que são os que mais procuram emprego, né, na sua tenra idade. Nessa forma, nós conseguimos fazer um projeto para Campo Bom, que, além disso, tem muitas outras questões. Eu acho que não sei se vai estar na pauta, mas temos agricultura, é importante. Acabou seu tempo, né? Então, é importante que haja um Conselho de Desenvolvimento Econômico que articule todas essas medidas.
Vamos tentar falar, sim, de mais temas e o próximo é justamente as finanças do município, né? Porque a gente sabe que a máquina pública gasta muito, são fornecedores, são profissionais para colocar aí os salários em dia. Temos ainda queda em arrecadações. Como fazer um equilíbrio em tudo isso? O senhor acha que vão ser necessários alguns sacrifícios? Com certeza, a administração pública, e aqui eu repito o que já está esculpido, escrito na Constituição Federal, né, no artigo 37, desde a sua promulgação e melhorado depois, que são os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. E para que nós preservemos esses princípios, para que nós façamos com que a administração pública seja efetivamente republicana, né, que veja o bem comum, nós precisamos, obviamente, fazer choques de gestão para não haver abusos de cargos de confiança, para que não haja abusos de licitações que não sejam efetivamente publicizadas, né, contratos que possam ser revisados, e isso é efetivo, e Campo Bom é uma cidade que tem uma finança forte historicamente. Além disso, nós precisamos aprofundar um planejamento de médio e longo prazo, né, de geração de emprego e também de renda, para que a gente possa melhorar a arrecadação tributária, porque vislumbra, e isso, né, já vem um debate de tempo, a perda de receita, tendo em vista, né, a alteração do ISS, que é resultante da operação e da administração de cartões. Nós temos em Campo Bom empresas muito importantes do país na administração de cartões de crédito, e que agora a lei está se alterando, né, já está encaminhado para que seja distribuído para os 5.000 e tantos municípios do país. Então, Campo Bom, com isso, terá uma perda significativa de receita, né, já no próximo ano, né, está se vendo repercussões também desse ano, e isso, obviamente, preocupa, porque são valores que podem chegar a 10%, 12% da arrecadação. Nós projetamos mais de 300 milhões para esse ano de orçamento, então olha só a perda que teremos. Então, já temos que entrar, né, vencer as eleições no dia 15, dia 16, tem que inaugurar uma transição que coloque isso na mesa, né, como principalidade, para que nós organizemos as finanças públicas de forma que as políticas públicas que são necessárias para a cidade, como saúde, como educação, como moradia, como a questão da máquina pública, sejam mantidas. Então, nos preocupa muito a questão de finanças, Stephanie, meus caros telespectadores, em Campo Bom, tendo em vista essa perda projetada de receita. E o que nós teremos que fazer para ganhar receita é novamente gerar emprego e renda em nossa cidade. E nós temos diversas potencialidades. Eu falei no calçado, até coincidentemente, hoje uso aqui um sapato feito em Campo Bom, né, de um amigo de fábrica, do tempo de Estrasburgo, que colocou uma pequena fabriqueta. Campo Bom, assim como muitas cidades da nossa região, o calçado está na sua vocação, além de outras vocações que nós temos em Campo Bom, que nós queremos desenvolver, gerando emprego, gerando renda e assim gerando tributos. Obrigada, candidato. Com certeza, uma das áreas que também precisa de investimentos constantes é a educação. Acho que o senhor concorda comigo. E foi um ano um tanto quanto atípico, né? Para alunos, para professores. Como é que o senhor vê essa retomada para a estrutura física das escolas? O que pode melhorar? O turno integral é uma urgência da cidade? Precisamos de mais vagas nas creches também de Campo Bom? Importante esses temas que tu coloca, no que tange ao importantíssimo tema da educação. Dia desses foi divulgado o IDEB, um IDEB respeitável de Campo Bom, dentro de uma média já anterior, mas muito importante, destacado, no que tange a região e até o estado. Mas eu fui ver outras cidades também que estavam com o IDEB maior, fui perto aqui, acho que Picada Café estava com 8,13, eu vi, mas quais os segredos que há, né, para ter IDEBs tão importantes, né? E um deles é o ensino integral. O ensino integral possibilita uma organização social para todas as famílias, né, de forma que cria na sociedade, né, um clima de segurança, repercute na segurança, na educação, na cultura, na saúde, porque desenvolve mais esporte, porque também pode, né, desenvolver exames periódicos de forma mais direta, e principalmente na educação. Então, o ensino integral é algo que nós queremos colocar na principalidade. E outro debate que está se colocando nos grupos, que a gente inaugurou o tema, mas, Stephanie, a gente quer fazer algo participativo, tá? No nome é a minha forma de trabalhar desde sempre.
com participação. Nosso Conselho de Educação ele tem que envolver as comunidades e na comunidade escolar de cada escola o debate democrático vai ser aprofundado. Nós temos orientação de lei orgânica para a democracia escolar, não temos até hoje. Nós não temos eleição direta para diretor, nós não temos eleição direta para vice-diretor, o que vai ser implementado. Além disso, nós temos que investir na graduação, na pós-graduação e no mestrado dos nossos professores, dos nossos trabalhadores profissionais da educação, e com uma articulação também, porque tudo é transversal. Aqui tu separas os temas, mas tudo é transversal. Tanto Sim. que eu falo um tema e já cito outro. Tanto falei no integral, falei de todos os temas. Então, uma coisa que sempre me preocupou no sindicato e no dia a dia, porque eu dialogo com as empresas praticamente todos os dias, há 30 anos, né, em situações difíceis, em situações médias, em situações melhores, e nós precisamos preparar a juventude, os adolescentes, já na condição de jovem aprendiz, que no país é de 14 anos a 24, para que no 9º ano, por exemplo, isso é histórico nos países que desenvolveram a educação, e no Brasil também. Eu tive, quando eu fiz a 8ª série do velho 1º grau, eu tive técnicas agrícolas, técnicas domésticas, técnicas industriais, técnicas comerciais. 20 segundos. Então, nós precisamos fazer com que as nossas crianças com 9º ano, já é 14, 15, 16 anos, possam ter alguma técnica para já ir para o jovem aprendiz e ter um emprego. Perfeito. Estamos conversando com Vicente Celistri, candidato à Prefeitura de Campo Bom pelo PSB e PT. Campo Bom com desenvolvimento e participação. Lembrando que essa entrevista, essa cobertura eleitoral aqui da Vale TV, tem a apresentação da JG Serviços, Segurança, Limpeza, Jardinagem e Zeladoria, patrocínio da Johan Alimentos, marca de confiança, produtos de qualidade, Projeto Expositores, especialista em projetos comerciais e ainda Tecnolar, 30 anos, tudo que você precisa está na Tecnolar. Mais um tema importantíssimo e que anda até um pouco fora das manchetes, que é a questão da segurança, porque temos menos pessoas pelas ruas, né? Uma vida agora mais em casa, não tão pelas vias da cidade, o que gera uma sensação de segurança um pouco maior. Mas a gente sabe que passado esse distanciamento social, teremos novamente a vida, né? A circulação de volta às ruas de Campo Bom. Como manter esse quadro e como o senhor vê também a atuação da futura Guarda Municipal Armada, que é uma novidade na cidade? A questão da segurança, ela dialoga, como eu disse antes, com duas questões que sempre o prefeito tem que levar em conta. A transversalidade de políticas públicas para dar a sensação de segurança e prevenir contra o recrutamento de jovens, de adolescentes no crime organizado, no tráfico de drogas, né, que já são a mesma coisa na maioria das vezes, bem como, né, ter condições de ter a inteligência da polícia. E a pandemia, ela trouxe diversos desafios para nós, na segurança também. Como eu falava antes da educação, na educação também. Nós vamos ter que caminhar cada vez mais para ensino integral, para tecnologia, né, para todas as famílias, para poder nos prevenir para esses momentos e para garantir a qualidade de ensino. E na segurança, a participação ajuda muito na segurança. Na nossa forma de ver, um conselho de segurança extremamente ativo, amplo, e descentralizados. Cada micro-região de Campo Bom tem que ter um micro-conselho de segurança ligado à sua associação de bairro, à igreja, às igrejas que estão lá no local, aos clubes de futebol, aos CTGs, caso tenha, a outras entidades culturais, em especial a associação de bairro, a escola infantil e o posto de saúde. Então, a sensação de segurança, a questão da segurança é debatida permanentemente. E é isso que nós queremos fazer, né? Um conselho descentralizado de segurança para debater todas as questões, inclusive as tarefas, a conjunção entre a fiscalização de trânsito, os guardas patrimoniais do município e a Guarda Armada. E a Brigada Militar e a Polícia Civil, obviamente, do Estado. Porque, o clima de cooperação é esse, nós temos os órgãos estaduais de segurança, nós temos o municipal como Guarda Municipal, órgão de fiscalização de trânsito, que é um debate que vamos construir com os funcionários públicos e com as pessoas da área de segurança da cidade, como o CONCEPRO, como os órgãos do Estado, as associações de bairro, os sindicatos, as empresas, né, os sindicatos de empresas, as associações de jovens, que são muito importantes. Eu sempre vejo que o jovem, né, um conselho de segurança, eu preciso ver lá 20% do conselho de segurança de jovens. A União dos Estudantes, os grêmios estudantis,
algum movimento lá cultural de jovens do CTG, do hip hop, do rock, do samba, do sertanejo cultural, porque eles têm essa preocupação permanente com a segurança. Os jovens são os mais atingidos, todo mundo sabe a média das idades, né, das pessoas que vêm a ser assassinadas ou caem no mundo do crime, a média de idade que tem. E nós precisamos ver isso mesmo. Campo Bom tem muita preocupação com segurança, né? Precisamos de cercamento eletrônico efetivo, porque muitos traficantes, né, são presos nessa região, em Campo Bom também, armas apreendidas, arsenais, e é momento dessa grande articulação com o Estado e município para nós termos uma sensação de segurança efetiva. Obrigado, candidato. A gente fala agora de mobilidade urbana, né? Temos uma população que quer ter alternativas, não só pelas bicicletas, que Campo Bom já é aí agraciada com uma bela ciclovia, mas temos também possibilidades de aplicativos, cada vez mais pessoas compartilhando carros. Mesmo assim, temos que pensar em alternativas. Como é que o senhor vê esse quesito da mobilidade urbana? Até em todos esses temas, o nosso plano de governo, ele, como eu falei, cidade empreendedora, cidade saudável, cidade segura. Nós temos a cidade com mobilidade e acessibilidade. É um dos itens do nosso plano de governo. Esse, então, é um tema ainda mais de necessidade de trazer a participação da cidadania e de empoderar a cidadania para que ela, junto com o poder público, organize a cidade. Seja na área do transporte coletivo, a regulamentação, o diálogo entre os aplicativos, os nossos taxistas. Tem que haver um diálogo, tem que haver sempre um local onde eles possam colocar as suas preocupações. Uma cidade é isso, é uma polis, e a política é isso, é a arte de vivermos em bem comum. E para que nós tenhamos uma polis, uma cidade devidamente articulada, participativa, nós temos que ouvir a todos. Democracia é isso, é ouvir a todos, a minoria. E precisamos, então, que nessa questão do tráfego, da mobilidade urbana, dos estacionamentos, né, de todas essas inovações que vieram com os aplicativos, nós temos um conselho que efetivamente aprofunde esse debate e com o tempo possamos cada vez mais, articulados inclusive com, tu falaste, né, o estímulo à bicicleta. Campo Bom tem história, né, seja porque os operários, a maior parte da década de 80 e ainda 90, usavam bicicletas, muitas motocicletas também, mas também porque tem uma ciclovia que dá uma trafegabilidade boa na ciclovia. E na ciclovia, às vezes, nós precisamos fazer um diálogo entre o pedestre, que em Novo Hamburgo também. Que também quer o espaço, né, para circular. Também quer o espaço para circular, para ele andar, e também em Campo Bom o costume antigamente chamava do Cooper, né, de andar, fazer aquela corridinha, falar corridinha, caminhada. Isso é uma tradição da nossa cidade. Então, nós temos que fazer um diálogo, nós temos que sempre criar condições, né, do ciclista, do motociclista, né, do carro, mas eu sou muito simpatizante desse momento de nós termos uma cidade cada vez mais ligada à bicicleta, a um meio mais natural, mais ecológico de nós nos deslocarmos. E, obviamente, nós temos que aprofundar a questão do transporte coletivo. Nós temos grandes fábricas, nós temos distritos industriais um pouco mais deslocados. Nós temos que estimular que a nossa cidadania, que nossos trabalhadores possam ter confiança, ter conforto, ter horários disponíveis. Nós temos reclamações sobre os horários, grade de horários, no transporte coletivo. O transporte coletivo tem que ser extremamente qualificado. Bom, a gente vai para mais um tema, não menos importante, na verdade, dois temas numa mesma pergunta, porque acho que eles são bem similares, que é cultura e turismo. Campo Bom faz parte do Vale Germânico, tem um grande potencial turístico, também tem belos espaços culturais, muitos artistas. Como é que o senhor vê esses dois temas? Quais os planos para tudo isso? Nós temos, essa semana ainda falei com um amigo, num quadro que eu tenho na minha página no Facebook, Juntos com o Vicente. Ele até, inclusive, foi o precursor da música ao vivo em barzinhos da noite. E nós falamos sobre isso, sabe? Sobre a música. A cidade cultural que a gente concebe, meus caros telespectadores, principalmente meus querida gente de Campo Bom, é conceber a classe artística, as manifestações artísticas, de forma
extremamente ter espaço para isso. Um conselho de cultura também descentralizado, que traga todas as pessoas das artes plásticas, que traga o pessoal da música, da dança, do teatro, né, de todas, do cinema. Eu sou muito simpatizante que uma cidade tem que ter um cinema efervescente. Ah, mas cinema para Campo Bom? Cinema... Os drive-ins voltaram com tudo, né? O cinema dos carros também agora. É verdade, verdade. A pandemia até nos desafiou para isso. Está reinventando algumas antigas modas. E eu também acho, muitas vezes, sabe, que nós temos que contar a história das pessoas da cidade. Tem famílias lá que dão um filme. Tem pessoas que sabe, eu sou um pouco iconoclasta, assim, de não... tem o ídolo, o dono da verdade, o grande artista político, todos têm a sua história, mas as pessoas. Campo Bom é um município que, desde 1826, ou 25, quando chegaram os alemães, antes disso, ocupando por fazendas de portugueses ou de indígenas, depois disso, com os alemães, a princípio na agricultura, depois aprofundando a indústria do calçado. Uma coisa que é interessante em Campo Bom, lá por 1950, 60, ali já na emancipação, vieram dezenas, se não centenas de famílias de São Francisco de Paula. Ali da região de Taquara, Rolante, São Francisco de Paula, está lá nas histórias mais antigas do município. Depois, com o crescimento da indústria do calçado, né, com a exportação, vieram pessoas... Vamos pegar uma região só, para não dizer tantas, eu vou esquecer de dizer todos os municípios, lá no sindicato eu conheço as pessoas. Vamos pegar a região de Três Passos, por exemplo, Rodeio Bonito, Campo Novo, 3 de Maio, né, a fronteira com a Argentina, as Missões, e mesmo de Livramento. Eu conheço um senhor que está em Campo Bom desde 59, veio de Santana do Livramento. Até uma amiga nossa do Partido Trabalhador, Maria do Carmo, Santana do Livramento, em 59. Então, essa é a gente de Campo Bom, por isso que o hino de Campo Bom diz... Né, os filhos que aqui nasceram de adoção. Isso tudo é cultura. Aí tem pessoas. A questão do turismo dialoga com isso. Nós podemos ter turismo cultural, turismo religioso, turismo do calçado, de compra, venda e de conhecimento da história do calçado. E isso tudo é algo que nós temos que ter. Eu até brinco assim com o pessoal, eu sonho que a gente saia aqui do governo daqui a 4 anos, ou quando o povo assim decidir, com uma cidade cheia de museus. O Museu Alemão, o Museu do Calçado, o Museu, né, da Diversidade, o Museu das Pequenas Indústrias, o Museu da Arte. Então, nós precisamos investir e, infelizmente, para concluir mesmo, o patrimônio histórico e cultural de diversas casas bonitas do centro de Campo Bom, infelizmente, foi perdido. O patrimônio faz parte, né, da cultura das nossas cidades por aqui. Vicente Celistre, candidato do PSB e PT Campo Bom, com desenvolvimento e participação. A última pergunta, mas muito importante. Por que o senhor quer ser prefeito de Campo Bom? Já me perguntaram outras vezes, né? Porque tu sabes que eu já fui candidato outras vezes. Mas a resposta muda, provavelmente, com o tempo e vai se aperfeiçoando. Ela se aperfeiçoa. Tirou daqui. Leste o meu pensamento, eu ia dizer isso. Ela se aperfeiçoa. Em primeiro lugar, a democracia brasileira, o viés assim, do político com um senso público aprofundado, infelizmente, no meu humilde sentimento, ele se perdeu muito. Há muito fake news, há muito ataque, há muito personalismo, até mitos criaram por aí. E a democracia fica relativizada. A gente viu pelas ruas, ataque às instituições. Eu aqui não falo deste ou daquele juiz ou desse ou daquele político, Stephanie, meus caros telespectadores. Eu falo da democracia, que é um bem maior, que está na Constituição Federal e é o caminho para que todos nós possamos ter uma vida digna, uma vida de liberdade. Palavras como democracia e liberdade, porque às vezes, ainda mais nesses tempos difíceis que vivemos economicamente há muitos anos, muitas vezes são relativizadas, colocadas em segundo plano. Mas a liberdade de expressão, por exemplo, que vimos recentemente no país, a liberdade de expressar suas ideias e de ter a sua orientação sexual, de ter a sua forma de ver a vida, né, nos princípios constitucionais de respeito à vida, há muito que avançar. E a gente tendo a possibilidade de ser prefeito, uma cidade tão importante como Campo Bom, uma cidade que eu adotei, que me adotou,
né, eu me senti na responsabilidade, sim, de apresentar o nome e sei que, né, aqui não é retórica, sei que Campo Bom pode ser bem melhor, sei que Campo Bom, vou repetir o refrão da última campanha, pode bem mais, né? Não é por acaso que há um tempo, né, sempre se disse do pequeno gigante do Vale, não só por ter 60 quilômetros quadrados, 61, é porque realmente o seu povo tem uma história, assim como todos os municípios têm a sua história, e que pode ir bem mais, pode ser bem melhor. Por isso eu sou candidato a prefeito. Candidato Vicente Celistre, do PSB e PT, Campo Bom, com desenvolvimento e participação. Nosso entrevistado de hoje, agradecendo a apresentação de JG Serviços, Segurança, Limpeza, Jardinagem e Zeladoria, o patrocínio da Johan Alimentos, marca de confiança, produtos de qualidade, projeto Expositores, especialista em projetos comerciais e ainda Tecnolar. 30 anos, tudo que você precisa está na Tecnolar. Eu sigo por aqui conversando com os candidatos dos municípios do Vale dos Sinos. A gente se vê no próximo programa. Uma ótima noite.